de Deus. Amém. Aleluia. Que bom que nós podemos cantar e contar a bondade de Deus. Fico muito feliz de ter ouvido esse testemunho de Serginho. Porque é resposta de oração. Porque às vezes a gente fica assim, a gente está fazendo o que tem que estar fazendo, Deus, dá um sinal, faz um sinal de fumaça, uma luz, uma coisa. Passa assim, ó, alguma coisa. E aí, isso é a resposta. Esqueci de avisar? E agora? Amém. A palavra de hoje fala sobre fidelidade, fala sobre provisão, fala sobre entrega. Não tem a ver com o que o Serginho falou aqui. Gosto disso. Deus, ele faz isso, graças a Deus, ele dá a introdução da própria palavra e a gente só explana o resto da palavra. Eu gostaria que os irmãos abrissem em Gênesis 22. A gente vai ler sobre uma história bem conhecida. Amém, irmãos? Acharam? Quando acharem, diga amém. Misericórdia. É facinho, lá no começo, você passa 2, 3 folhas, já está em 22. Já. Vamos lá. O título do meu capítulo fala assim: Deus prova Abraão. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão, aqui estou. Deus disse: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá, em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou seu jumento. Levou consigo 2 dos seus servos e seu filho Isaque. Cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar ao longe. Fiquem aqui com o jumento, disse aos seus servos. O rapaz e eu iremos adiante. Vamos adorar e depois voltaremos. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaque, e ele próprio levou o fogo e a faca. Enquanto os dois caminhavam juntos, Isaque se virou para Abraão e disse: Pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Temos fogo e lenha, disse Isaque. Mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão. E continuaram a caminhar. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu o altar, arrumou a lenha sobre ele, em seguida amarrou seu filho Isaque, colocou sobre a lenha, então pegou a faca para sacrificar o seu filho. Nesse momento, o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, aqui estou, respondeu Abraão. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça mal algum. Agora sei que você teme a Deus de fato e não me negou nem mesmo seu filho, o seu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Pegou o carneiro e ofereceu como um holocausto em lugar do filho. Abraão chamou aquele lugar de Javé-Jirê. Até hoje, as pessoas usam esse nome como provérbio. No monte, o Senhor se providenciará. Então o anjo do Senhor chamou Abraão novamente do céu e disse: Assim diz o Senhor, uma vez que você me obedeceu e não negou nem mesmo seu único filho, juro pelo meu nome que certamente o abençoarei. Multiplicarei grandemente seus descendentes, e eles serão como as estrelas do céu e a areia do mar. Seus descendentes conquistarão cidades de seus inimigos, e por meio deles todas as nações serão abençoadas.
tudo isso porque você me obedeceu. Até aí. Então, essa história é bem simples. Abraão e Isaac, Deus manda Abraão matar Isaac, Deus pega Isaac, Abraão pega Isaac, vai para o monte, prepara tudo para matar Isaac. Olha, se Deus pedisse isso, sei não. Dá até um negocinho aqui, ó. Fala, Deus, não faz isso não. Faz isso não. Bem, o tema, na verdade eu tinha vários temas aqui, tem que lembrar até qual que eu mandei PJ, mas enfim. A fidelidade acima de tudo. Deus aqui, ele pediu para Abraão o que para ele era tudo. Abraão tinha orado por aquele filho. E aquele filho era a resposta de uma promessa. Era uma promessa, imagina, você conquistou aquilo que você sempre pediu, que você sempre desejou, sempre clamou, sempre orou. E depois de um tempo, Deus vira e fala assim, me dá, devolve aí. Aí você fica assim, ué, Deus, está tirando pirulito da boca da criança? Por que, Deus? Então vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria de trazer para os irmãos é: o Senhor põe Abraão à prova. Deus, ele havia provado a sua própria fidelidade há um tempo atrás, quando não existia Isaac, quando ele chegou e falou assim: eu te darei um filho. Aí a Sara, que estava ouvindo, né, riu. Aí Deus, por que a Sara está rindo? Aí, louca, Senhor, dá ideia não. Dá ideia não. Não dá ideia para ela, Senhor. Vai me dar um filho, vai me dar um filho. Só que ele já era, não era novinho, gente. Já tinha lá, ó, já estava lá com seus 100 anos quando foi ter. Nem achava, mas teve. Então Deus, ele já havia provado a Abraão que ele era fiel. Deus, ele falou sobre a promessa, disse que teria, disse o tempo, se vocês lerem os capítulos anteriores, disse o tempo e Isaac chegou. Estava lá Isaac. Deus, ele provou a sua fidelidade. Então, quantas vezes Deus já provou a fidelidade dele para conosco? Quantas vezes? Quantas vezes Deus já foi fiel para conosco? Nenhuma, né? Uma vez, nada aconteceu na nossa vida para que Deus provasse a fidelidade. Todos os dias. Essa semana está sendo quase dia sim, dia não. Mas Deus, ele tem se provado fiel nas nossas vidas. Tem coisas que acontecem que eu falo assim, não vai dar, não vai dar. Aí vem a fidelidade na hora exata. No momento certo. Foi aquilo que o Serginho falou aqui. Ele estava querendo. Mas não era para aquele momento. Não era. Sara queria tanto filho que mandou H. Deu ruim. Não era. Não era. Quis resolver o problema. Que fala, Deus, vou te dar uma ajudinha. Não era. Era no momento de Deus. Então o Senhor, ele pôs Abraão à prova. Por que o Senhor pôs Abraão à prova? Porque Deus já tinha se mostrado fiel na vida dele. Então, se o Senhor, às vezes, nos coloca à prova, é porque Deus já nos mostrou que ele é fiel na nossa vida. Ele é fiel. Então, ele fala assim, vamos lá, eu sou fiel. Você é fiel? Eu posso confiar na sua fidelidade? Posso? Ou não? Ou tu ainda tem alguns probleminha aí pra gente arrumar? Vamos arrumar? Vamos. Deus, ele faz isso. Deus, ele colocou aqui no versículo 1, fala exatamente isso, ó. Deus pôs Abraão à prova. Não foi Satanás. Não foi. Foi Deus. Quando Jesus foi provado no deserto, não foi Satanás. Foi o Espírito Santo que pegou o Senhor e falou, vamos ali para o deserto rapidinho? E provou ele lá no deserto. Se Jesus foi posto à prova, imagina a gente. Imagina a gente. O segundo ponto que eu queria trazer é que Deus, ele foi claro no pedido. No versículo 2, Deus fala assim, tome o seu filho, e ainda é específico, o seu único filho Isaac, para ele não confundir com o outro, Isaac, a quem você tanto ama. Deus sabia que Abraão sentia, gente. Deus sabia.
a quem você tanto ama, vá à terra de Moriá, onde eu vou te mostrar, e ofereça-o como holocausto. Deus deu toda a planta para Abraão. Abraão sabia o que iria acontecer. Sabia, ele falou, ó, pega Isaac, vai lá. Ele disse o local, ele falou o pedido e ele falou o sacrifício. Quantas vezes o Senhor já nos pediu alguma coisa que ele foi bem específico? Assim, ó. Assim, assim e assado, Iliane. Faça desta forma. Quantas vezes? Quando Deus prometeu Isaac a Abraão, ele também foi claro. Falou, olha, eu vou te dar um filho daqui a tanto tempo, assim assado, vai vir de Sara. Sei de tudo que está acontecendo, não fica desesperado, já sei de tudo, já sei que não funciona mais nada, mas vai vir o filho. Ele foi específico, Deus ele é claro com a gente. A gente que fica aí tentando, né? Mas Deus ele é claro. O Espírito Santo foi claro para você, Serginho? Foi, Deus ele é claro, não fica inventando história. Não, ele é claro. Ele chega e vai falar o que ele quer, ele vai mostrar aquilo que ele está pedindo. Ele é claro, ele foi claro aqui, ó. A gente só precisa estar atento. Se a gente não está entendendo, é porque a gente não está atento. Se está confuso, é porque a gente não está atento à voz do Senhor. A gente está ouvindo um monte de outras vozes. E está o Senhor lá, para a direita. 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 Aí você, direita. Só que tem um monte de outras vozes que você não consegue ouvir, que é para a direita. Não consegue. A prova que o Senhor nos proporá vai ser no mesmo nível daquilo que ele já fez por nós. No mesmo nível. Por que que vai ser no mesmo nível? É engraçado, né, a gente achar isso. Senhor, eu vou ter que morrer na cruz. Mas por que que ele faz isso? Porque lá no Novo Testamento ele fala que ele não nos dá nada além daquilo que nós possamos suportar. Ele sabe qual é a capacidade da gente suportar. Por que que ele sabe? Porque em algum momento ele já foi fiel para conosco exatamente naquilo que ele está nos pedindo. Exatamente. Ele não vai. Ele não vai. Ele só vai, a gente só vai suportar. Por quê? Porque ele já suportou, então ele já mostrou que é possível. É possível. É possível. Às vezes a gente não quer. É muito diferente. Mas é possível. É possível. O terceiro ponto está no terceiro versículo, que fala assim, bem no comecinho. Na manhã seguinte. Vocês podem falar isso? Na manhã seguinte. Fala de novo para você ouvir. Na manhã seguinte. O que Abraão fez na manhã seguinte? Ele se levantou e foi fazer aquilo que o Senhor tinha pedido. A única coisa que o Senhor não falou no pedido foi quando. Perceberam? Vou ler o versículo assim. Tome o seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá, em um dos montes que eu vou te mostrar, e ofereça como holocausto. Deus falou quando? Falou amanhã, que é um mês. Falou quando? Não. Abraão foi bobo? Claro que não. Na manhã seguinte, ele já foi fazer, porque se ele esperasse à tarde da manhã seguinte, ele já tinha desistido. Ele já estava pensando, ai, meu filho, meu único filho. Provavelmente ele teria falado com Sara. Se ele tivesse falado com Sara, Sara teria passado a mão em Isaac, sumido com Isaac. Falou, tá maluco? Tá maluco, tá gagado, não vai fazer isso não. Tinha sumido com ele. Tinha sumido. Abraão, ele foi rápido em obedecer. Quando o Senhor pediu, o Senhor falou, todo o plano ali, talvez tivesse sido, Abraão orou, ajoelhou, falou, Senhor, muito obrigado pelo dia, amém, vou dormir. Aí o Senhor, Abraão, assim assado. Ele, posso nem dormir tranquilo essa noite. Posso nem descansar essa noite, Deus. Já acordou ali, ó, galinha cantou, ele. Talvez ele estivesse antes da galinha lá, já preparando a lenha.
para ele não ter tempo, para não dar tempo. No pedido do Senhor, ele não teve um dia, um horário exato, mas Abraão se apressou em obedecer. E a obediência é um dos maiores traços de fidelidade que a gente pode ter. É a obediência. Uma pessoa fiel, ela obedece. Ela não questiona, ela não duvida, ela não pergunta o porquê, ela não tenta dar outras ideias, ela obedece imediatamente. Acho que se Deus tivesse falado com ele de tarde, aí, ó, no pôr do sol, Abraão já estava lá tentando matar Isaac. Já estava. Deus falou, não, vou deixar descansar porque a caminhada é longa, 3 dias, vamos dar uma dormidinha e vamos lá. Mas Abraão, no dia seguinte, acordou, bom dia, sabe? Bom dia. Isaac, vamos ali rapidinho? Papo com o papai, vamos embora? Vamos, fulano, vamos embora. Foi. Sara perguntou, vai para onde? Vou passear com o Isaac. Ixi, tá quieto aí, meu momento aqui. Aí, filho. E foi. Quantas vezes o Senhor nos pede as coisas e a gente faz igual Abraão, na manhã seguinte? Eu sou prova de que várias vezes não fiz na manhã seguinte. Deu ruim. Se eu tivesse feito na manhã seguinte, talvez não tivesse dado ruim. Agora eu tento fazer na manhã seguinte. Às vezes não consigo. Falo, Senhor, amanhã seguinte pode ser? Me ajuda aí. Me ajuda aí. E tem que sempre estar lá, na manhã seguinte. Mas a gente se propor a ser obediente àquilo que o Senhor falou é um traço de fidelidade. Quando Deus falou, vai lá, Jesus, tu vai descer, vai lá, tal. Jesus desceu. Não ficou perguntando, sério? Esse povo aí? Lá? Sério? Tem outro não? Não, esse povinho aí que eu gosto deles ali, ó. E ele veio. 4º ponto. Está escrito assim, no versículo 4. No 3º dia de viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Imagina tu tá lá andando com o teu filho, com aquilo que você sempre desejou, sempre sonhou, sempre pediu ao Senhor. E você sabe que você está indo para um lugar para matar aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem. E você olha o lugar de longe. Você sabe o que vai acontecer lá, porque Deus já te cantou a pedra antes. Sabe? O que você faz? O que você faria? O que daria vontade de tu fazer? Continuar ou voltar? Para mim, eu não tinha nem chegado no 3º dia de viagem. Tinha dado ali, andou nas pernas, dado alguma ideia. Mas Abraão não recuou. Ao pedido do Senhor, Abraão não recuou. Abraão viu o local. Ele sabia o que havia pedido. Ele sabia o que aconteceria lá. Isaac não seria o primeiro sacrifício de Abraão. Abraão já tinha feito vários outros sacrifícios. Sacrifício não é bonito. Não é legal. Às vezes o animal não morre imediatamente. Imagina. Era Abraão que ia ver tudo isso ali. Com a promessa dele ali, ó. Em nenhum momento, Abraão virou e falou assim, tem como voltar? Vamos conversar? Trocar uma coisa? Eu te dou todas as cabeças de gado que eu tenho aqui. Dá não? Em nenhum momento. Ele seguiu em frente para cumprir o pedido do Senhor. E quantas vezes a gente está pertinho de fazer aquilo que o Senhor falou? Só que às vezes dá medo, dá receio e a gente volta. Quantas vezes? Quantas vezes Deus ele pede para a gente fazer alguma coisa que às vezes está custando, está lá e a gente já está. Ai, Deus, está doendo, mas estou aqui, hein? Estou aqui, hein? E quando tu vê a situação, você fala, ih, não vai dar não. Ficou pior. E volta. E a gente recua. Só que o milagre está lá. O milagre não estava ali embaixo. Não estava lá embaixo. O milagre estava lá em cima. Então, às vezes, a gente está pertinho do milagre e a gente dá 2, 3 passos para trás. Por medo, por infidelidade, por N motivos. Mas Abraão permaneceu fiel. Às vezes, a gente perde esses milagres
por falta de confiança, por causa de medo. E tudo isso gira em torno da infidelidade. Porque se a gente não confia, nós não estamos sendo fiéis àquilo que o Senhor falou para a gente na palavra. Se a gente está com medo, nós não estamos sendo fiéis àquilo que o Senhor falou para a gente na palavra. Que o Senhor falou, não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Aí tu tá com medo. Hein? E Abraão? Abraão falou, vambora. Ele devia estar dentro dele, só segue, só vai. Não pensa não, só vai. O quinto ponto tá lá no versículo 5, que fala assim, quando Abraão diz, fiquem aqui com o jumento, disse ele aos seus servos. Ele se afastou de pessoas. Ele precisava se afastar de pessoas. Algumas vezes nós precisaremos nos afastar de pessoas para que nós possamos e consigamos ser fiéis a Deus. Por que Ismael nasceu? Porque ele foi dar ouvido para Sara. Se ele não tivesse dado ouvido para Sara, Ismael tinha nascido. Sara ficou lá, Abraão. Ele, tá bom, mulher, faz aí conforme a tua vontade. E o bichinho já tinha a promessa. Já tinha. Se ele tivesse ido com aqueles homens até lá em cima, o que será que teria acontecido? Quando Abraão pega, amarra Isaac para fazer o holocausto. Gente, eu acho que os homens vão falar, tá maluco? Agarrar o cara, falar, não vai. Ia tentar segurar Abraão, não ia deixar ele fazer. Quantas pessoas que estão ao nosso redor hoje te impulsionam ou te puxam para longe do milagre? Quantas? Quantas pessoas que ao invés de alimentar a sua fé, ficam jogando um monte de balde de água fria? Que a gente chega lá, não, porque o Senhor fez isso. Ih, menino, mas não foi sorte também, né? Não, mas isso daí deve ter sido sorte. Sei que. Ou então tu tá passando por um momento que tu precisa de uma oração e falar, eu também preciso. Pronto. O problema dela é maior do que o teu. E acabou. E quantas pessoas? Nós precisamos andar ao lado de pessoas que nos impulsionam para a fé. Que nos impulsionam para ser fiéis. Então, você está passando por uma dificuldade financeira. Ai, tá tão difícil, tá tão apertado que não sei o que, tá conversando com alguém, vem a pessoa, é mesmo, tá horrível, porque o governo tá péssimo, porque não sei o quê. Aí tu conversa com outra pessoa, tá difícil, mas o Senhor provê. Tá difícil, mas o Senhor é o escape. Tá difícil, mas o Senhor é a resposta. Tá difícil, mas o Senhor é a provisão. É desse lado de pessoas que a gente tem que estar. Porque se a gente ficar do outro lado da pessoa que só puxa para baixo, a gente só vai para baixo. Se Abraão não falasse para os dois servos dele, fica aqui que eu vou seguir com o menino. Eu vou seguir com ele, vocês fiquem. Se ele não falasse isso, talvez muita coisa não tivesse acontecido, muita coisa aqui da Bíblia não tivesse sido escrita. Muita coisa. A gente precisa prestar atenção a quem nós temos dado ouvidos. Às vezes tem aquela amizade de 30, 20, vários anos na nossa vida, mas não é boa. E tá a gente ali, ouvindo aquele ser humano. A gente fica, Senhor, estou ajudando. Não está ajudando não, só está atrasando a tua vida. Só está atrasando. Chega uma hora e fala assim, oi, irmão, tudo bom? Tudo bom? Deus te abençoe. E vai. Nós precisamos saber quem está do nosso lado. Mais para frente, Isaac, ele vira e vê. Ele vê toda a situação. Isaac provavelmente também já tinha visto sacrifícios. Tanto é que ele virou e falou, pai, a gente tem a lenha, a gente tem o fogo, a gente tem a faca, o cutelo. Cadê o cordeiro? Eu sei. Pai, eu já vi o senhor fazendo sacrifício. Cadê o cordeiro?
Aí Abraão só deu uma resposta para ele. O Senhor providenciará o cordeiro. Abraão fechou o bico. O Isaac fechou o bico. Abraão sabia quem era Isaac. Sabia o filho que ele tinha criado. Ele sabia. Quando ele falou, o Senhor providenciará o cordeiro para o holocausto, Isaac já tinha visto a provisão do Senhor em vários outros momentos na vida do pai. Falou, papai falou que o Senhor vai prover, vamos embora. Partiu, subiu o monte e foi. Foi. Se ele tivesse falado isso para os servos, será que os servos teriam entendido? Talvez não. Tem coisas que a gente precisa prestar atenção no que a gente vai falar, com quem a gente vai falar. Por quê? Porque às vezes as pessoas não entendem. Não entendem. O fiel, sexto ponto, o fiel crê na promessa. É interessante porque Abraão, quando ele vira e fala no versículo 5 para os servos, ele fala assim, o rapaz e eu iremos mais adiante, vamos adorar e depois voltaremos. Ia voltar os dois, sendo que o Senhor tinha pedido Isaac de sacrifício. Acho que Abraão sabia fazer muito bem conta. Se foi 2, 1 ia ser sacrificado, só ia voltar 1. Essa é a conta. Mas Abraão virou e falou, não, vamos os 2 e voltaremos. Ele cria na promessa. Qual era a promessa? Eu vou te dar um filho e far-lhe-ei deste filho uma grande nação. A promessa era Isaac. O que o Senhor ia fazer para voltar os 2, Abraão não tinha a mínima ideia, mas ele cria na promessa. A promessa ia estar viva. Se o Senhor ia ressuscitar Isaac, se o Senhor ia fazer outro Isaac lá na hora, se o Senhor ia mandar outro... Abraão não estava nem aí. Ele não estava nem aí. Mas ele cria na promessa. Qual foi a promessa? Vou te dar um filho na velhice e esse filho vai ser uma grande nação. Essa era a promessa. Ele cria na promessa. Ele não temeu nenhum percurso. Ele não temeu nada. Ele seguiu o caminho, preparou as coisas. Por quê? Porque ele via e vivia essa promessa. A promessa dele estava crescendo do lado dele todo dia. Ele via aquela promessa ali. Quantas vezes Isaac não deve ter caído de uma árvore? Não deve ter se machucado feio? Várias vezes. Gente, criança, menino ainda por cima. Adolescente. Toda hora dá uma ideia diferente. Quantas vezes? Mas ele cria. Ele fala, esse aqui vai morrer não. Vai morrer não. Que promessa. Só vai morrer depois que for uma grande nação. Aí o Senhor leva. A promessa era essa. Ele cria na promessa. Ele conhecia o Deus que havia prometido. Gente, estava lendo que eu li aqui, li os versículos, os capítulos anteriores, né? É muito engraçado. Deus chama Abraão para conversar. E aí, Abraão, tá fazendo o quê? Tô trabalhando, sim. Ah, não, vem aqui rapidinho, conversar com você. Dá ideia. Planinho lá do outro lado. Ele chamava Abraão para conversar. Abraão e Deus tinham um relacionamento assim. Oi, bom? Íntimo, ele conhecia o Deus que tinha prometido e tinha cumprido na vida dele. Ele não sabia o que Deus iria fazer, como que iria acontecer, mas ele sabia que ele era um Deus que não quebrava promessas. Então, se Deus te prometeu alguma coisa, tá difícil o caminho, acredita na promessa. Olha a promessa. Qual é a promessa? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tá difícil o caminho? Acredita na promessa. Não é no caminho, é na promessa. Olha para a promessa. Quando a gente acredita na promessa, a gente é fiel àquele que nos prometeu. Quando a gente começa a duvidar, ai, deixa eu tentar esse caminho aqui, ai, deixa eu ir por esse lado, deixa eu fazer desse jeito, nós não estamos acreditando na promessa. Não estamos. E aí a gente começa a ser infiel àquele que nos prometeu. Nós temos sido fiéis a essa promessa? O que o Senhor me prometeu? O que o Senhor te prometeu?
Quantas coisas o Senhor já prometeu, já cumpriu na sua vida? Você tem sido fiel? Ou você tem dado jeitinhos? Tem pensado de outras formas? Quando a gente dá jeitinho, é a mesma coisa que a gente virar para falar para o Senhor assim: não acredito que o Senhor vai fazer aquilo que você prometeu. É exatamente isso. É exatamente isso. Vou falar um testemunho de um jeitinho que eu gostava muito de dar. Gostava, em nome de Jesus, não gosto mais. Não faço mais. Não temos dinheiro. Tem limite no cartão de crédito. Vamos fazer, vamos usar o cartão. E depois? Depois a gente vê. E depois Deus provê. Eu provejo nada. Não falei para tu fazer isso? E vamos lá, e vamos lá, e vamos lá. Tem limite? Tem limite. Tem limite? Tem limite. Tô dando jeitinhos. Enquanto eu tinha limite, eu não via Deus ser provedor na minha vida, porque tinha um limite. Aí conversamos, né? A gente apanha, conversa, fala, aí apanha mais um pouquinho. Aí virei, cheguei outro dia pro Iago e falei: a gente vai pagar o cartão, a gente vai quebrar os cartões. Vamos quebrar. Vamos quebrar. Então ele: mas eu nem queria ter feito os cartões. Eu falei: eu sei, o que passou, passou. Já assumi meu erro. Vamos agora arrumar daqui para frente. Vamos quebrar os cartões. Porque se eu tiver o cartão ou digital, se eu tiver o negócio, se eu tiver limite, quando surgiu o problema, o que eu ia fazer? Eu não ia virar e falar: Senhor, aqui, não ia. Eu ia tentar resolver. E aí a gente orou, pagamos, fizemos isso. E aí foi interessante que a gente está fazendo várias outras coisas, né? Interessante não, porque Deus ele faz quando a gente faz, né? Deus ele faz. E aí a gente está começando a ver as coisas, porque Deus ele realmente provê as coisas, né? De chegar data para pagar as coisas e a gente não ter o dinheiro, ou a data ficar até a data que vai entrar dinheiro na nossa conta, sem juros, ou o dinheiro aparecer, ou seja lá qual for as coisas. Até hoje, por exemplo, eu dou aula quinta-feira, mais cedo. Hoje eu não dei. Falei: olha, glória a Deus. Por quê? Eu dou aula para uma criança que eu recebo por dia. Então, o dia que eu não vou para ela é o dia que eu não recebo. Olha, R$40 a hora aula, eu fico 3 horas, R$120 num dia, para quem tá matando cachorro a psil. Falei: se eu não vou para ela, já segunda-feira, eu já fui dar aula para a menina, terça. Aí a mãe: não, porque tu não vai vir, e nem quarta, nem quinta, porque o outro professor vai precisar vir. Tudo bem. E a gente já fazendo conta com o dinheiro, né? A gente faz conta. As contas estão lá. Falei: Iago, não vou vir para a Rafaela esses dias e tal. Aí ele: glória a Deus. Eu falei: glória a Deus, porque quem provê é Deus mesmo. Porque vambora. E a escola do Adonis tem que ser paga. O que vamos fazer? Deus, o que a gente precisa fazer? Deus dá estratégia, a gente precisa reduzir, a gente precisa não sei o quê. Vamos tirar ele do integral. Senhor, é muita entrega. Que eu tirar do integral, eu tenho que realmente entregar muitas coisas. Não é só financeira. Eu tenho que entregar muitas coisas. Eu fico assim: Deus, me ajuda, Senhor, a entregar isso. E não posso me preocupar, porque eu entreguei. Não posso. E aí falei: vamos tirar do integral. Amém, amém. Aí cai, né? Reduz bastante o valor. Aí o Iago: não, mas tem que pagar hoje. Eu falei: hoje a gente não tem esse dinheiro, que era dia 8. Ontem. Não tem esse dinheiro, não tem. Aí quando a menina mandou o link do valor novo do integral, do valor novo que ele teria que pagar, aí tava lá: data de vencimento, 10/10. Aí eu: Iago, 10/10 eu recebo. Glória a Deus, porque eu já estava aqui, vou ter que pedir dinheiro emprestado. Eu falei: Deus, não quero pedir dinheiro emprestado. Não quero. Porque ia pedir e ia pagar na sexta, né? Falei: Iago, dia 10. Ele: glória a Deus. Eu falei: o Senhor é bom, o Senhor provê. Amém. Mas por quê? Precisa. Eu precisava não ficar dando jeitos. Se Deus já tinha sido fiel, eu precisava ser fiel a Ele. Quer ser fiel a Ele? Eu falar: tá bom, Senhor, faz aí.
De que jeito? Não sei, só faz, tenta fazer rápido, para não dar ideia, para eu não ter ideia. Se eu puder, faria igual Abraão no outro dia, porque eu sei que se fosse do outro dia, já não dava muito certo. Eu já falo para o Senhor, que o Senhor tem que me tratar, vamos tratar rápido? Vamos, para não dar muita ideia. Vamos lá, e graças a Deus. Aí eu ligo para a pastora, ela dá 2 tapas, a gente resolve. Tudo ótimo. Para acordar, porque às vezes a gente dorme, às vezes a gente se perde, não sei. Dá um negócio, gente. Ela dá um tapa legalzinho, é bom. Depois ela abraça. Bom, ela ora, liberta, tudo isso. Glória a Deus. Mas amém. Abraão, ele sabia que Isaac era uma promessa cumprida e também tinha certeza de que o Senhor não o tiraria dele. Ele tinha essa certeza. Às vezes nós temos promessas de Deus nas nossas mãos e a gente está morrendo de medo, achando que o Senhor vai tirar aquela promessa. Gente, o Senhor te prometeu, o Senhor te deu. Ele é filho do homem para mentir? Não é. Não é. A gente só precisa ser fiel. Vamos lá. 7. Daqui a pouco eu acabo. Tem até o 20. Mentira. Não. 7. Lá no versículo 8 fala assim: Deus providenciará o cordeiro para o holocausto. Abraão respondeu. Serginho falou isso, né? Deus, ele providencia. A oferta que a gente vem dar aqui é o Senhor que providencia, né, gente? O fiel, ele sabe que a provisão vem. Como? Não sabe, ele só sabe que vem. Quando? Também não sabe, ele só sabe que vem. A certeza do fiel é: a provisão vem. Tem uma história aí que contam, né, de uma irmãzinha de oração, que orava, estava morrendo de fome, estava sem comida em casa, sem nada, não sei o quê, daqui a pouco batem na porta dela. Aí quando ela vai atender: oi, tudo bom? Ele, eu sou aqui de tal lugar e eu estou te trazendo essa cesta aqui de alimentação, mas eu quero te dizer que foi Satanás que te deu. Aí ela: glória a Deus, porque até Satanás obedece ao meu Deus. Pegou a cesta e entrou para comer. Gente, a provisão chegou. Então, ele teve que obedecer. O Senhor falou: vai lá e dá. O cara achou que estava lá, né? Ele falou: gente, foi o Senhor. A provisão, ela vem. Abraão sabia que Deus providenciaria o cordeiro. Em nenhum momento a gente vê Abraão duvidando. Senhor, será? Eu vou levar aqui uma pombinha. Vou levar um outro negocinho. Ele em nenhum momento duvidou. Ele sabia. Tanto é que quando ele saiu de casa, ele não levou nada para oferecer como holocausto. Ele só levou o material para fazer o holocausto. Mas ele sabia que o Senhor providenciaria para si o cordeiro. O 8º ponto, está lá no versículo 9, do 9 ao 12. Fala assim: quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu o altar, arrumou a lenha sobre ele, em seguida amarrou o filho Isaque, colocou sobre o altar e sobre a lenha. Então pegou a faca para sacrificar o filho. Neste momento, o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, aqui estou, respondeu o Senhor, não toque no rapaz. O fiel, ele não para enquanto ele não ouve a voz do Senhor. Em nenhum momento Abraão titubeou de montar todo o local. Ele não parou. Ele falou: filho, vamos descansar aqui um pouquinho? Uma horinha, vamos beber uma água, vamos ver se o Senhor vai... Não. A ordem tinha sido clara, a direção tinha sido direta, tinha sido específica, e ele estava cumprindo. E ele estava indo. E ele só ia parar quando o Senhor mudasse a direção. O Senhor falou: segue em frente, segue em frente. Segue em frente, segue em frente. Aqui tem um buraco aqui, ó. Mas o Senhor falou: segue em frente, segue em frente. Vou parar? Se eu parar por medo, eu estou sendo fiel ao Senhor? Não estou. Segue em frente. O que o Senhor vai fazer? Vai fazer eu flutuar? Vai lá, vai botar a mão? Não sei. Mas o Senhor mandou seguir em frente, seguir em frente. Abraão, ele só parou quando ouviu a nova instrução do Senhor. Então, se Deus te deu uma direção, se Deus te falou algo e ainda não falou outra coisa, mantenha-se no plano. Fica lá. Até Deus falar outra coisa. Deus tinha falado para Serginho: aguarde. Aguardou.
Se a gente tivesse falado, ai, Senhor, não sei o quê, vou dar tanto, e tivesse dado, será que teria toda essa bênção para contar hoje? Não. Aí o Senhor falou, eu não falei para você fazer isso, não. Falei para tu enganar. Aguarde, ou siga, ou vire para a direita, ou vire para a esquerda. Só faça e mantenha-se aonde o Senhor falou. O que o Senhor falou para fazer? Faça. E só mude de direção quando o Senhor mudar. Quando o Senhor virar e falar assim, Abraão, toca no menino não, hein? Ali ele parou. Gente, pessoa imagina, né? Quem é antigo via aquele desenho Incrível Mundo de Bob, Fantástico Mundo de Bob, sei lá. Criança viajava, eu via muito esse desenho, então deve ser por isso. Criatividade. Eu vejo todas as cenas, principalmente todos esses relatos, assim, que são bem detalhadinhos, né? A imaginação vai assim, ó. Aí eu fico vendo, falei, imagina, tudo lá, arrumadinho aqui, ó. Isaac lá, deitadinho. Aí vem Abraão. Isaac sabia o que ia acontecer. Abraão sabia o que ia acontecer se ele descesse aquela mão. Ali na hora, ó. Não. Exato. Abraão, graças. Sabia. Outra coisa que a gente precisa prestar atenção é em Isaac. Isaac sabia que ele era uma promessa. Isaac temeu em algum momento. Isaac chegou e falou, pai, não. Acho que se Isaac falasse, pai, não, Abraão tinha dado uma titubeada. Isaac também em momento nenhum falou nada. Porque ele sabia que ele seria pai de uma grande nação. Sabia. Ele sabia. Ele sabia. Então ele falou, beleza. A faca vai sumir. Não vai entrar. Uma coisa, devia lá estar pensando. Mas ele sabia. Ele foi. Estava lá, cumprindo o que o Senhor mandou. Quem era o Senhor ali na vida de Isaac? Abraão. Naquele momento era Abraão, era o pai dele. Meu pai está me amarrando. Pô, nem perguntar, pai, por que está me amarrando? Nem perguntar, porque ele sabia por que ele estava sendo amarrado. E, ó, ainda rodava. Para facilitar. Sabia. Sabia de tudo. E estava lá. Falou, Deus, sei que o Senhor me mandou, se puder, né? Estava lá. Tem um missionário chamado Nick Billman, que falou assim, você não precisa saber tudo o que Deus vai fazer ou como vai fazer. Você só precisa saber quem Ele é. É exatamente isso. Nick, ele é um missionário aqui no Brasil. Ele veio para cá em 2010. Ele, a esposa dele, os 3 filhos mais novos. O mais velho só não veio porque é casado e mora nos Estados Unidos. Eles abriram aqui uma fundação chamada Shore of Grace. E essa fundação, o foco deles é cuidar, retirar, tratar, proteger mulheres e crianças que sofreram abuso de todos os tipos. Como Deus entregou esse chamado para ele? Numa das campanhas missionárias do Clark, como é que é o nome do moço? Peraí. Randy Clark, isso aí. O outro Clark não é esse daqui não, porque não conheceu. Mas é do Randy Clark. Ele veio para cá com o Randy Clark, lá no Nordeste. E aí, quando eles começaram a fazer o trabalho nos lugares de prostituição, ele começou a ver no rosto daquelas mulheres o rosto da filha dele. E o Senhor falava assim para ele, quem vai resgatar as minhas filhas? Imagina. Você olhar e não ver uma outra pessoa, mas ver a sua filha. Ele veio para cá e falou, tô indo. Veio para cá ele primeiro, abriu a primeira fundação, o primeiro local. Ele tem 2, um em Pernambuco e outro em Fortaleza. E tem um na Filadélfia, se eu não me engano. Depois ele veio com a mulher dele, trouxe a mulher, trouxe os filhos vivem aqui. E o mais velho vai vir com a esposa e com a família para dar continuidade. Ele sabe da promessa. Ele não precisava saber como seria aqui no Brasil. Ele só precisava saber quem Deus era.
Ele veio, está fazendo essa obra. E ele, esse missionário, assim como Abraão. E aí eu já estou encerrando. Agora eu estou encerrando. Assim como Abraão, ele não sabia o que o Senhor faria. Como o Senhor agiria. Como eles viriam. Eles largaram tudo lá. 2010. Largaram tudo lá. E vieram, ele não sabia. Mas ele sabia quem o Senhor era. E para terminar, com outra frase dele, ele fala assim: você não vai entender muitas coisas e nem precisa, porque o alvo do Pai não é o seu entendimento, mas é o seu conhecimento. Conhecimento de quem Deus é vai te sustentar durante todas as tempestades da vida. Abraão só foi fiel ao Senhor quando Deus pediu a ele tudo que ele tinha, que era o filho. Era a promessa. Deus pediu a promessa. E Abraão só foi fiel porque ele tinha conhecimento de quem o Senhor era. Nós só seremos fiéis quando nós tivermos conhecimento de quem o Senhor é na nossa vida. A gente precisa, em Oséias 6:3 diz que a gente precisa buscar e conhecer, buscar e prosseguir em conhecer ao Senhor. É um conhecimento contínuo. Quem o Senhor é na nossa vida. Quem Ele é para nós. O que Ele pode fazer. Quem é o Senhor para você? Quem é? Que essa noite nós possamos conhecer o Senhor como Abraão o conhecia. Que Ele possa ser o Deus da provisão. Que a gente possa chegar e dizer um dia como Abraão disse: o Senhor vai prover para si o cordeiro. Ele vai prover. Quando a gente chegar diante de uma situação complicada, a gente possa olhar e falar: o Senhor é fiel. Eu sei quem é o Senhor na minha vida. E mesmo que Ele leve tudo, Ele continua sendo o Senhor na minha vida. Ele sabe. Que nós possamos conhecer o Senhor. Amém? Vamos estar adorando com louvor.